Olá, gente, tudo certinho, tudo tranquilo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre uma razão bem especial, uma razão chamada escala. Observem aqui esta questão. Ele simplesmente me deu aí a fachada de um prédio, está me dizendo que a largura desse prédio de 12 metros, a altura é 24, me diz que quer fazer um desenho, né, em que vai reduzir, a medir essa fachada em 60 vezes e quer saber qual a escala utilizar. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, o que é escala? O que é escala? Escala é a medida do desenho dividido pela medida do real. Ou seja, a escala nada mais é do que a representação de uma medida no desenho, tá certo? Ela representa a proporção da medida do desenho em relação ao real. Um exemplo, se a gente tiver uma escala de 1 para 1000, isso quer dizer que cada unidade no desenho tem 1000 unidades no real. Beleza? Digamos, tu pegou um mapa, mediu a distância entre duas cidades, 1 centímetro. Na realidade, no real, essa estrada, essa distância entre essas duas cidades, nessa escala que nós adotamos aqui, vai ter 1000 centímetros. Beleza? Então, observa, sempre escala é a medida do desenho dividido pela medida real. Em outras palavras, nós podemos dizer que a escala representa em quantas partes foi dividido o original, o real. Nessa escala que nós colocamos aqui, 1 para 1000, isso quer dizer que eu peguei o real, dividi em 1000 partes. Isso quer dizer que eu reduzi o real em 1000 partes. Beleza? Então, observa. Nessa questão aqui da PUC, ele simplesmente me diz que ele quer simplesmente reduzir, né, reduzir a fachada em 60 vezes. Qual a escala utilizar? Ora, ele não quer reduzir em 60 vezes, então ele vai pegar o real e dividir em 60 partes. Ele vai reduzir 60 vezes. Ou seja, a escala que ele vai ter que usar aqui é de 1 para 60. Mas por que de 1 para 60? Porque simplesmente eu vou pegar, digamos, os 24 metros, dividir por 60 vezes e colocar a medida do meu desenho. Para quem gosta de cálculo, é bem simples. Observa, eu tenho que no real a medida, digamos, da altura, 24 metros. Só que no meu desenho eu não vou poder usar 24 metros, né? Vamos colocar isso aqui para centímetros. Então, isso vai dar 240 centímetros no real. E no desenho, qual vai ser a medida de um desenho? Ora, ele quer reduzir em quantas partes? Ele quer reduzir em 60 vezes. Então, no meu desenho, vai ser 240 dividido por 60, já que eu tenho que reduzir 60 vezes. Vai dar 4. 4 centímetros. E aí, qual a minha escala? Lembre-se, escala é a medida do desenho dividido pela medida real. Então, qual a medida do desenho? 4 centímetros. Qual a medida real? 240 centímetros. Ora, as unidades, lembre-se, escala é adimensional, então centímetros está fora. Simplificando isso aqui, 4 por 4 vai dar 1. 240 por 4, 60. Então, quem é a escala? 1 para 60. Beleza? Então, nessa questão, não precisaria necessariamente você fazer os cálculos, tá certo? Desde que você entenda que escala
é em quantas partes eu dividi o real. Tranquilo? Beleza? Valeu, cheiro no coração, fique com Deus e até a próxima.